E aí, pessoal do Coa Boa, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer mais um vídeo para vocês, completíssimo, sobre escolha de piso para colocar na sua casa. A gente já tem aqui no canal, quem é novo, quem ainda não viu, um vídeo completíssimo de como escolher a melhor tinta para a sua casa. E hoje a gente vai trazer a nossa experiência com relação ao piso, aquilo que você tem que ficar atento na escolha do piso para não se arrepender, porque a gente sabe que piso é uma coisa bem cara dentro de uma obra. E aí hoje a gente vai falar de 6 pontos sobre essa questão da escolha de piso. Os tipos de pisos, os principais tipos que existem, a classe dele, que interfere na sua escolha, a questão das bordas e juntas, os tipos e quais os benefícios que tem, a depender da borda e junta que você escolher, características de cor e aderência, para que área que é indicado ou não, e também o local de uso, né? Pode ser que surja dúvida, eu coloco o que na garagem, coloco o que na área externa, coloco o que na calçada, coloco o que no banheiro, na cozinha, na sala. E, por fim, a gente vai trazer algumas dicas do que você tem que ficar atento na hora do assentamento desse piso. Lembrando que todas as informações que a gente vai trazer aqui foi a partir de vários conteúdos que a gente buscou e a gente compilou para ser um vídeo para ajudar diversas pessoas. Então, se esse vídeo for útil para você, não esqueça de dar um like, curtir e se inscrever no canal. E também compartilhar para aquela pessoa, para o seu esposo, para sua esposa, que está junto com você num processo de obra dentro de casa. Então, vamos lá para o vídeo? Bem, como vocês já observaram aqui, a marca que a gente escolheu foi a Bianco Gres para a nossa casa, mas existem outras marcas no mercado de referência para piso. Desde a Bianco Gres, a Portinari, Liane, Elizabeth, Embramaco, tem várias e várias marcas. Aqui a gente não está preso em nenhuma marca, a gente só quer trazer mesmo as características para observar independente da marca. O primeiro ponto que você tem que observar é a questão dos tipos de piso. Basicamente hoje, claro que tem vários tipos de piso, né? Granito, pedra natural, por aí vai. Mas os dois mais utilizados de piso frio são cerâmica e porcelanato. O que a gente tem para trazer? Nesse caso nosso aqui, ele é um porcelanato. Entre os dois pisos de cerâmica e porcelanato, o porcelanato ele é mais resistente do que a cerâmica. E o porcelanato você encontra em tamanho maiores do que a da cerâmica também. Hoje em dia, com a evolução da indústria, você já encontra porcelanatos maiores, né? Cerâmicas maiores, melhor dizendo. Até 70, acho que eu já cheguei a ver 70 por 70, 80 por 80. Mas quanto maior a cerâmica, mais frágil ela é, porque por natureza a cerâmica ela é mais frágil do que o porcelanato. E a cerâmica, atrás dela, ela é uma cor avermelhada. Vou trazer uma peça de porcelanato para vocês entenderem melhor. Esse aqui é um recorte do porcelanato para vocês verem, ó, que atrás dele, ele é uma peça mais puxada para o marrom. Né? A gente vai falar o que é esses pontinhos brancos aqui, que vocês têm que ficar atentos, principalmente no assentamento. E aí a cerâmica não, a cerâmica ela é uma cor bem avermelhada. Quase assim, claro, menos intenso, né? Mas é mais próximo da cor do rodapé do que dessa cor aqui. E isso faz com que a cerâmica ela fique mais frágil, para você utilizar em grande peça ou, por exemplo, utilizar em garagem. Então sempre quando você for dar preferência, principalmente calçada e garagem, onde vai passar carro, e você quer utilizar um piso frio, né, dê preferência por porcelanato. E hoje em dia você encontra porcelanatos, a depender do tamanho, por R$60, até um pouco menos em promoção. Segundo ponto que você tem que levar em consideração é a classe do porcelanato. Vou mostrar mais pertinho aqui para vocês verem que isso tudo você encontra também na caixa, tá? Esse porcelanato aqui, por exemplo, ele é classe A, ou qualidade A. E aí o porcelanato, quanto a cerâmica, eles têm 4 tipos de qualidade. O A, o B, o C e o D. Normalmente o D ele não é nem comercializado para o público final. Então resta 3 tipos de qualidade, o A, o B e o C. Cada um vai ter uma variação, a característica variável é o quê? O tom dele que muda, pelo padrão dele, o tamanho, uma peça vir um pouquinho maior do que a outra, ou também ela vir empenada, né? Ao invés de vir uma ponta reta, ela vem uma pontinha um pouquinho para fora. Essas coisinhas são que normalmente mudam. Se eu não me engano, a qualidade A, ela vai até 95% de precisão, aí tem a distância de 1 metro. Então, sempre que vocês derem preferência de escolher a qualidade A, tá? Sempre quando você vê um piso muito barato, já pergunta ao vendedor, qual é a qualidade dele, qual é a classe dele. Se for classe A, beleza, vale a pena comprar, observando os outros detalhes que a gente vai trazer para vocês aqui no vídeo. Além da classe, vocês têm que observar uma outra coisa, a questão do piso ele ser acetinado ou ele ser polido, tá? Há também aqueles pisos esmaltados. O polido é uma evolução do esmaltado. Esse caso aqui, ele é polido, ele é acetinado, desculpa, que ele é uma cor mais fosca, se vocês observaram. Ele não tem brilho com a questão da luz. E aí a Bianco Gres ele padroniza assim, quando é satin, é acetinado, quando não tem satin, ele é polido. Vantagens e desvantagens. O
polido, ele junta menos sujeira. Não que o acetinado junte sujeira, ele é bem liso, tá? Mas o polido ele vai juntar muito menos sujeira ainda. Esse aqui seria um pouco mais próximo do polido do que esse daqui. Claro que o porcelanato hoje em dia é muito mais polido do que esse piso aqui do chão. Em contrapartida, o polido ele vai ser mais difícil de limpar porque ele pode ficar mais mancha e ele, quando arranha, é mais fácil de ver do que o acetinado, tá? Que é uma cor mais uniforme o polido. Felizmente aqui a gente não tem um exemplo de um polido porcelanato para mostrar para vocês. E aí, assim, a dica, se você quiser escolher o polido, que aí vai de gosto, escolha polido que não seja muito chapado assim, que tenha algum detalhezinho, alguma inconsistência dentro da própria peça, que é um próximo ponto que a gente vai trazer para vocês mais para frente, para que um arranhão ou um pano um pouco mais úmido não fique tão visível num chão polido, que ele fica como se fosse um espelho, né? Então qualquer coisinha ali diferente ele já fica bem visível. E o acetinado não, o acetinado é mais fácil de limpar, é mais fácil de manter, se arranhar é mais difícil de perceber. Então assim, para praticidade, o acetinado, o acabamento acetinado é melhor do que o polido. E aí de beleza vai de gosto, né? Tem gente que prefere o polido, tem gente que prefere o acetinado. E um outro ponto que vocês têm que considerar é, se você quer ter um piso na casa toda para evitar soleira, gasto com granito e tudo mais, aí não tem para onde correr. Você vai ter que utilizar o polido, é a melhor escolha. Por quê? O polido não, o acetinado. Por quê? O polido você não pode utilizar em área molhada. Por exemplo, banheiro, porque ele é muito escorregadio. Já o acetinado você pode utilizar em banheiro. Um outro ponto que vocês têm que observar é isso aqui, ó. Junta do piso. Quanto menor a junta, mais ele vai dar a aparência de um piso único. Menos rejunte para limpar, menos rejunte para juntar sujeira. Menos rejunte você vai precisar para rejuntar, então menos custo, tá? Então, junta de 2 milímetros, 1 milímetro e meio é a ideal quando você busca um piso. Pisos porcelanatos costumam ter junta menor. E, já que a gente está falando de junta, um outro ponto que vocês têm que observar é o piso, quando ele tem um acabamento retificado, ele utiliza uma junta menor. Esse piso do chão aqui, ele não tem um acabamento retificado, ele tem um acabamento bold, que é essa borda essa curva que ele tem aqui na borda para baixo. Então ele exige um rejunte maior. Claro que os pisos de hoje em dia, mesmo sendo bold, não vai ser um rejunte tão grande assim. Já um piso, quando ele tem uma borda retificada, como é esse caso aqui, não ligue para esse lado que foi fazendo recorte, né? Mas esse lado aqui é o lado inteiro. Ele é uma junta reta, se vocês observarem, ó. Ele vai utilizar menos rejunte, ele vai precisar de menos junta. Nesse caso do Bianco Grace, uma junta de 1,5 milímetro. Tem piso que aceita até junta seca, ou seja, sem rejunte nenhum, é um piso colado no outro. Mas é importante você respeitar aquilo que o fabricante traz. Nesse caso aqui, ele pede 1,5. Por quê? Esse piso, no ambiente onde você vai colocar, ele vai expandir e diminuir de tamanho por causa do calor. Então, se você bota uma junta menor do que o fabricante pede, pode acontecer de esse piso expandir demais, a junta que você colocou for muito pequena, e aí ele acontece o quê? Encosta um no outro e acaba causando pressão, quebrando o piso, levantando o piso da argamassa. E aí o piso começa a ficar oco. Então sempre respeitar a junta do fabricante. Tá? Você corre o risco de perder a garantia do piso se você não respeitar. E juntas de recomendação é 1,5 ou 2 são pisos mais acessíveis. Juntas secas são pisos bem mais caros. E aí depois de falar da junta, o que a gente tem para falar também? É a questão da variação de cor. Tons de cor variados. Quanto menor o V, mais próximo é a cor. Tá? Então, tem V1, V2, V3 e V4. Se for V1, praticamente todas as peças são exatamente iguais da mesma cor. Seria como se fosse essa, uma cópia idêntica dessa, inclusive as pintinhas. Nesse caso, o piso aqui ele é V3, então ele tem uma certa variação porque ele imita cimento queimado. E a gente sabe que cimento queimado é um acabamento que não é 100% uniforme. E aí, por causa disso, você tem que prestar muita atenção na orientação que o fabricante fala de umas setas que ficam atrás do piso, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, se vocês observarem aqui atrás do piso, ele tem umas setas que são as direções que você tem que ir assentando esse piso para que ao final do assentamento ele dê um aspecto confortável às vistas, né? Por causa da variação dele, que é a variação V3, ó, é moderado. A tonalidade ou o desenho de cada peça poderá variar significativamente. Então tem que prestar atenção nisso para quando você instalar ficar uma coisa coisa, não dá aquela aparência tipo, aquela peça parece que está fora do lugar, está fora da ordem, certo? Mesmo sendo um piso que não tem desenhos assim visíveis, mas mudanças de tons ao decorrer da peça. Então esse cuidado você tem que observar nele, no caso, qual a variação de cor que você quer, certo? Não somente variação de cor, né? É a tonalidade e o desenho dele. Uma outra coisa que vocês têm que observar é local de uso desse piso. Aquele tá LE, o que LE significa? Que ele é um piso de alta performance. É uma coisa que se vocês conseguirem dar preferência, sempre escolher esse piso de alta performance. Principalmente se envolver área externa. Que quer dizer que é um piso que pode ser utilizado inclusive em área comercial. Então vai ser um piso que vai ser muito resistente para a vida toda para você. Porque esse esmalte aqui, ele dificilmente vai desgastar com o tempo. Sabe aquela cerâmica que você compra baratinho, coloca e simplesmente só do passar as pessoas no dia a dia ali, ela começa a desgastar o esmalte e aparecer a cor vermelhada da cerâmica embaixo? Então, é justamente essa questão do local de uso indicado. Então dá preferência
em a questão de alta performance, que é o LE, o LD, que é o comercial, né? Ou o LC, que é o residencial. Tá? Caso você for assentar em parede, como não vai ter tráfego, tráfego de pessoas, você utiliza, por exemplo, o LA. Então, até agora a gente viu o quê? Acabamento, acetinado e polido, sendo o acetinado mais fácil de limpar, assim, mostra menos sujeira, menos risco, e o polido, tem gente que acha mais bonito, e gruda menos sujeira, mas também, quando você passa o pano ou faz a limpeza, pode ser mais difícil deixar ele 100%, assim como a gente tem um trabalho para fazer a limpeza do espelho. Outro ponto que a gente viu foi a qualidade. Sempre optar pela qualidade A, se você for utilizar um piso no chão, um piso para longo tempo, né? Junta, sempre respeitar a junta do fabricante e escolher borda retificada, ou seja, aquela borda retinha, não uma borda bold assim, para ter juntas menores, de 2, 1,5 ou junta seca, e com isso deixar um piso mais uniforme, mais coeso. O tamanho depende também do orçamento da pessoa, quanto maior o tamanho, nesse caso aqui é 80 por 80, mas quanto maior o tamanho, mais a sensação de uniforme, o piso uniforme ele vai ficar. E a gente viu também a variação de cor, sendo quanto menor o V, mais fácil, mais uniforme é aquela cor. E quanto maior o V, mais importante é ainda a aplicação das setas. E por fim, a gente vai trazer uma informação da questão da classe. Classe AD. O que isso significa? Significa se um piso é antiderrapante ou não. Antigamente, as cerâmicas, quando era antiderrapante, ele tinha ou umas pedrinhas, ou umas rugosidades, e aquilo basicamente só servia mesmo para acumular sujeira naquela cerâmica ou naquele piso. E realmente fazer antiderrapante realmente não funcionava, principalmente quando tinha sabão envolvido. E aí, hoje em dia, a indústria não, já trabalha com índice de coeficiência de atrito e é classificado nessas classes aqui, AD1, AD2, AD3 e AD4. Basicamente, AD1 e AD2 é para área seca. Tá? Se for polido, você pode usar em qualquer área seca e também em qualquer área molhada coberta. O AD3 e o AD4 são para áreas molhadas descobertas, basicamente. O que isso envolve? Por exemplo, lavanderia, se ela for uma área que molha muito. Um box de banheiro, você pode utilizar um AD3, que é a parte interna onde vai ter sabão. Né? E qual é então a diferença entre o AD3 e o AD4? O AD4, o fabricante, ele indica principalmente nos casos de banheiro onde há pessoas com dificuldade de locomoção, como por exemplo um cadeirante, um idoso, né? Ou também áreas de piscina, bordas de piscina e calçada, onde não há cobertura. Na nossa experiência aqui, no nosso caso, a gente optou pelo AD2, tá? Que o AD2 ele é indicado para áreas de garagem também, desde que ela esteja coberta. Por que a gente não escolheu o AD4 nesse caso? Porque tem algumas áreas descobertas. Porque quando a gente chega com o carro, a gente sai, a gente já pisa num local seco, tá? Porque o AD4 ele é um piso que ele tem um aspecto como se fosse uma borracha por cima dele. Invisível de ver assim, mas quando você toca você sente bem mais áspero. E isso faz com que até o próprio entrar e sair do carro vai criando marcas que não saem de jeito nenhum. E um piso porcelanato é um piso que você não pode usar ácido muriático, não pode usar limpa pedra, tem que usar somente sabão, detergente, no máximo. Porque senão estraga tudo o esmalte dele e aí o piso vai por água abaixo. Então você utilizar um AD4 numa área que não precisa, vai gerar todo esse sofrimento para você, esse transtorno na questão da limpeza de um piso porcelanato. Então por isso que a gente optou pelo AD2, porque nossa garagem ela é coberta. O que a gente recomenda aqui para vocês? Caso não há pessoas com dificuldade de locomoção e você quer ter uma segurança, principalmente box e área de piscina, box melhor dizendo, utilize o AD3, como é indicado. Se você tem pessoas com dificuldade de locomoção, um idoso ou algo do tipo, você tem a opção de colocar aqueles suportes e utilizar o AD4 na menor área possível que você conseguir utilizar o AD4, justamente porque é difícil de limpar, bem difícil de limpar. E na área da piscina, colocar mais restrito realmente a borda para evitar criança escorregar, bater a cabeça, cair, por aí vai. Tá? Então essa é a nossa recomendação. Sempre que você puder, até se for investir numa cobertura, vou fazer na garagem, não tenho uma cobertura hoje, talvez, a depender do orçamento, você consiga fazer uma cobertura de algum jeito que compense o trabalho que você não vai ter de limpeza, que realmente o piso ele é bem difícil de limpar. E um outro ponto é a questão do assentamento do rejunte, porque vai dificultar o assentamento e a limpeza do rejunte, esse piso adequado. Então, realmente escolher os casos específicos, como calçada, borda de piscina, em local onde tem idoso, alguma coisa do tipo que você não tem suporte no banheiro, e utilizar realmente naquilo que o fabricante realmente exige. E onde você não precisar, utiliza o AD2 ou utiliza o AD3. Porque tem situações que ele fala, pode ser o AD3 ou o AD4. Então, escolhe o AD3, certo? E aí, vocês gostaram da dica até aqui? Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e divulgue para aquela pessoa que você acha que esse vídeo vai ser útil. E cada like que você der, é mais chance desse vídeo chegar àquela pessoa que está precisando de um vídeo completo como esse aqui que a gente está fazendo para vocês. Por fim, a gente vai mostrar agora as dicas de ouro que você tem que observar no assentamento de um piso, seja ele porcelanato ou cerâmico. Primeiro, pisos grandes, 80, 60, ele exige argamassa nos dois lados, dupla colagem. Você passa no chão
e você passa na peça por trás, para assentamento. Não pode ser somente no chão. Vai gastar mais argamassa? Vai. Mas vai ser um assentamento de mais qualidade. Se for área externa, principalmente, AC3. AC3 de boa marca, tá? Tem marca AC3 aí, que quando você faz um teste, a gente vai deixar até um link aí de um vídeo de um rapaz que fez um teste, de duas AC3, uma marca quartzolite e uma marca genérica. E a marca genérica AC3, ela tem uma resistência menor do que a AC2 da quartzolite. Então, marca importa sim. Não adianta você ter todos os cuidados no piso, que a gente passou aqui, e aí aquilo que vai grudar o piso no chão ser de uma qualidade duvidosa. Além do cuidado com a argamassa, vocês têm que ter cuidado com isso aqui, ó. Tá vendo esse aspecto esbranquiçado da peça? Isso chama engobe. Alguns fabricantes têm mais, outros fabricantes têm menos. Isso serve para quando está fazendo lá na fábrica, uma peça não grudar na outra, não grudar na forma. Então, é como se fosse um antiaderente. Se você não faz a limpeza disso aqui, a depender da marca, vai fazer com que a argamassa que você aplicou no chão e aplicou aqui, que foi a dupla camada, né? Você passa no chão com a desempenadeira dentada, passa aqui e cola. Se você não limpa, o que acontece? Como é antiaderente, a argamassa não vai grudar aqui e vai soltar. E aí, depois você vai acionar a garantia, o fabricante vai chegar, vai desplegar uma placa, vai olhar aqui. A argamassa não grudou nela. Vai ver que não foi feita a retirada do engobe. E aí você perde dinheiro, porque ela não vai cobrir aquele prejuízo. Tá? Então, observar a retirada desse material branco. Tem fabricantes, a depender da qualidade, que você não precisa retirar. Por quê? Para retirar, é basicamente, você passa a mão e vê se a mão sai branca. Tá vendo? Nesse caso da Bianco Grace, ele já vem já limpo de fábrica. Então a mão não sai branca, tá vendo? Esfreguei aqui, ó. Já tem outros fabricantes, principalmente com cerâmica, que você passa a mão, sai parecendo que você passou a mão numa parede que acabou de ser lixada, que sai toda branca mesmo. Aí nesse caso você tem que vir com um pano molhado ou com a bucha úmida, passar para tirar. Não precisa lavar, tá? Se você lavar, você vai ter que esperar secar a peça para depois jogar a argamassa. A argamassa tem que ser numa superfície no máximo úmido, não pode ser molhada. Então tem que passar uma bucha úmida, uma escova, qualquer coisa, um pano, limpar, para depois passar a massa, para depois assentar no chão. Tá? Dependendo do fabricante, provavelmente a Portinari também é assim. Mas, por exemplo, a Embramaco, ela vem bem branca. Então você tem que fazer a retirada desse excesso. Nesse caso aqui, não. Tá? Então esse cuidado você tem que ter no assentamento. A questão do engobe, que tem que ser retirado se ele estiver em excesso. E por fim, no assentamento que a gente já falou, é a questão dos sentidos da seta. Que tem que ser sempre, assim, no sentido que o fabricante indica. No caso da Bianco Grace, ele indica, a depender de algumas situações, assim, né, para baixo. Tipo aqui a entrada, lá é o fundo do ambiente que você está. Então tem que ser sempre nesse sentido. Ou em outras situações ele vai indicar você colocar a seta para a direita. Tá? Todas as informações que a gente passou, vocês encontram no site dos fabricantes, mas também encontram na caixa do produto. Tá tudo aqui, ó. Se vocês observarem, tá vendo? E aí vocês podem ler com calma para ter uma garantia de um bom assentamento. E claro, contratar um profissional de qualidade que vai fazer o seu dinheiro investido num piso, investido no argamassa, valer a pena, tá? Para você não ter dor de cabeça no futuro. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e a gente vai continuar atualizando a nossa obra aqui. Para você que quer ver sobre tinta, a melhor tinta para pintar a casa, dá uma conferida que a gente vai deixar o link aí na descrição sobre um vídeo completo de como escolher a melhor tinta para sua casa. Um abraço!